6h35, então eu vou fazer agora a abertura. Gente, boa tarde. O Márcio está falando aqui, a Federais não tem dinheiro. Boa tarde a todos, prazer em revê-los, muito bom contar com todos vocês aqui. Nós estávamos aguardando uns minutinhos, né? Porque a primeira palestra foi um pouquinho além do horário, e, na verdade, a gente estava aqui no bate-papo, né, com o João Raposo, falando sobre o que está acontecendo agora no escritório e tudo mais, coisas que ele vai voltar e vai falar isso com vocês também. Mas, gente, então, primeiro eu quero agradecer a disposição, a disponibilidade do João de estar aqui conosco nessa palestra. Na verdade, já era um plano antigo, né, João? A gente trazer o João para a palestra na Unesp, mas a outra vez, no outro semestre não deu, era presencial ainda, e agora, dessa vez, deu certo. Então, para quem não conhece, o João Raposo é diretor de estratégias e design da Quadrante Design. Além disso, também o João é professor na Universidade Federal do Maranhão, doutorando em design pela Unesp, em Bauru, no nosso programa de pós-graduação em design, é mestre em design pela UFMA, que é a Federal do Maranhão, especialista em gestão da comunicação, também pela Federal do Maranhão, especialista em design estratégico pelo Instituto Europeu de Design. Além disso, foi graduado, né, em desenho industrial pela Universidade Federal do Maranhão, então, olha aí a história dos alunos que retornam depois como professores, e isso é maravilhoso. É professora adjunta, então, do Departamento de Desenho e Tecnologia da Federal do Maranhão e atua nos temas design, design estratégico, place branding, embalagem, design de serviços e identidades de marcas. Há 27 anos realiza o sonho de trabalhar em design, e é sobre isso que ele vem falar aqui com a gente, inclusive aqui um pouquinho antes no bate-papo, ele falou que ele prefere, inclusive, fazer uma palestra meio bate-papo mesmo, dialogada. Então, quem tiver perguntas ou quiser fazer comentários, pode fazer durante a palestra dele, tá? Não precisa esperar o final. Então, João, muito obrigada pela disposição. Somos todos ouvidos, mas antes de te dar a palavra, eu tenho que contar aqui que eu conheci a Quadrante muito antes de conhecer o João. Né? Numa das pesquisas sobre design contemporâneo, eu ia muito no empório de design, né, que era praticamente um mercado de design que existia aqui em São Paulo, e aí eu me deparei lá com umas peças incríveis, muito diferenciadas, né? Primeiro que era uma poltrona que, ao mesmo tempo, você podia vestir a poltrona, né? Tinha toda a referência dos tipos, da tipografia aqui, dos ícones que estavam nessas peças, e um banco, né, que chamava Multidão, e que, nesse banco, os pés dos bancos eram feitos de pés, né, da reprodução de pés de homens e mulheres com sapatos. E aí eu quis saber quem era esse escritório. E como ele chamava, João? O Marco 500, né? A empresa, esse mercado de design chamava Marco 500, e o Marcos, que era quem dirigia esse local, me falou assim: Mônica, é um pessoal incrível lá do Maranhão, uma equipe super multidisciplinar, eles fazem coisas muito diferentes mesmo, tal. E aí eu comecei a pesquisar, eis que um dia aparece João, então, aí no programa de pós-graduação, e eu tenho a felicidade de ser também orientadora dele, que muito me honra, né? Então é isso, gente. Palavra com o João. Muito obrigada, João. Bom, obrigado, Mônica, pela apresentação. Eu queria já começar te agradecendo a minha oportunidade de revisitar a minha história, né? Eu fui buscar muita coisa para juntar para essa palestra, para esse bate-papo, vamos chamar de palestra. Então, como a Mônica falou, quem quiser perguntar, fazer um comentário, por favor, fique à vontade, tá, gente? Boa tarde. E a intenção é contar um pouco da minha história para vocês e ter uma conversa de uma pessoa que já viveu
algumas coisas que vocês ainda não viveram, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a grande diferença que há entre mim e eles é o tempo, né? Eu tenho mais tempo de design do que eles, e do que eu acredito que a maioria da sala, né, que está aqui conosco hoje. Então, tá aí eu em 2 momentos da vida, no comecinho, né, e agora, já sem cabelos, e o título vem daí, viver o design além de um sonho, quer dizer, não adianta você sonhar, você tem que viver isso, você tem que transformar o seu sonho em realidade todo santo dia. Então, eu digo para as pessoas, toda vez que eu levanto, eu estou realizando o meu sonho. No dia que isso parar de ser sonho, alguma coisa acabou. Então, a gente tem que começar a fazer outras coisas. E 84, para nós, na nossa história, foi um ano muito interessante, né? Então, começa aí, né? O país foi sacudido pelo movimento Direta Já, né? A partir da emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, que resultou na eleição biônica, vamos dizer assim, do Tancredo Neves, que faleceu antes de assume José Sarney, e, bom, o resto da história vocês já sabem, né? Nesse mesmo ano, Joaquim Cruz ganha a medalha de ouro na Olimpíada de Los Angeles, botando o Brasil no pódio, e nessa mesma Olimpíada, essa mulher, Gabriele Anderson, chega em último lugar na maratona e entra para a história. Acho que muito provavelmente vocês conhecem a Gabriela, já tenham visto ela, matéria sobre ela, mas se alguém me disser quem ganhou essa maratona, eu vou agradecer, porque eu não sei, né? Quer dizer, então não adianta só ganhar, você tem que fazer alguma coisa diferente. E a nossa conversa vai permear um pouco por aí. Tá? Você tem que fazer uma coisa que os outros não fazem, você tem que ir além, você tem que dar todas as suas forças para conseguir um resultado, né? Nesse mesmo ano, a Biclinic conclui a travessia, né, do oceano, que resulta no livro 100 Dias entre Céu e Mar, nesse barquinho, e nesse livro ele conta toda a história. É muito interessante que ele conta todo o planejamento da aventura, né? Então, também fala um pouco disso, né? Fala dessa questão de você planejar aonde você quer chegar e como você vai realizar aquela sua aventura. Quer dizer, ele não se lançou ao mar num barco à toa, não, ele desenhou o barco, ele testou o barco. Esse barco, ele não adernava, né? Toda vez que ele virava, automaticamente ele já desvirava sozinho. E tudo isso foi testado antes dele ir ao mar. Então, esse ano também ele conclui. Nesse mesmo ano, a Ayrton Senna assombra o mundo numa corrida fantástica, debaixo de um temporal em Mônaco, quando ele saiu, acho que da 11ª fila, e estava em segundo lugar, prestes a passar Alain Prost, e a corrida foi interrompida, ele só não ganhou por causa disso, né? Então, aí ele surge para o mundo como um grande campeão que ele foi, né? Michael Jackson lança Thriller, né? E também surpreende o mundo, todo mundo aí hoje dança essas músicas, relembra, né? Fez um sucesso gigante, deu uma alavancada na carreira dele. No mesmo ano, os Menudos surgem no cenário com seu ritmo latino, dançante, e a moçada toda enlouquecia com o som deles, né? Extremamente contagiante, marcando essa época. E para os fãs de ficção científica, é lançado O Exterminador do Futuro, né? Arnold Schwarzenegger no papel do ciborgue, que persegue a Sarah Connor, entra também para a história, também dá um salto na sua carreira. Steve Jobs lança o Macintosh, né, consolidando as bases do que viria a ser a Apple, né, e trazendo para o mundo um produto que até então não tinha nada parecido, né, e o resto da história da Apple todo mundo conhece, né, até hoje. E eu, esse locutor que vos fala, entrava no ano de 1984, meu código era D84204-47, na Faculdade de Desenho Industrial da Universidade Federal do Maranhão, né? Era uma concorrência boa, tá, gente? Era 4 para 1, certo? Mas eram 4 vagas para uma pessoa. Minha turma só tinha 4 alunos, dos 4 só eu que formei, certo? Então, ninguém sabia o que era desenho industrial. João sabia o que era desenho industrial, não tinha nem ideia, né? Eu fazia, então, engenharia civil,
E, na verdade, eu queria fazer arquitetura e surgia um boato na época de que o de curso de graduação industrial iria mudar para arquitetura. Depois eu vim entender esse boato, não era bem assim, enfim. E entrei. Sem saber o que era desenho industrial, tá, gente? Eu não tinha nem ideia do que era. Sabia que tinha disciplina de desenho e eu gostava de desenho. Era só isso. E o primeiro período foi muito... Para imaginar, você vindo de um curso de engenharia civil, um curso técnico, cai no primeiro período com disciplinas técnicas. Né? Desenho geométrico, desenho técnico, perspectiva. Né? Além disso, tinha as básicas, a português, métodos e técnicas de pesquisa, aquelas disciplinas básicas que tem no primeiro período. Para mim foi assim, não foi muito, muito, muito fácil. Eu não entendia como é que meus colegas se enrolavam na divisão de uma circunferência em 7 partes iguais, aquilo que era a coisa mais fácil do mundo. Né? Dividir uma reta em segmentos proporcionais. Meu Deus do céu. E estou falando, gente, num tempo que não tinha AutoCAD, tá? Já houve esse tempo. Então, eu tirei 10 de ponta cabeça, de ponta a ponta no semestre. Fui o melhor ano da turma. Me senti assim, a última bolachinha de pacote, a última bolachinha do pacote, tá? E era recheada. Não era qualquer bolachinha, não. Tá? Então, melhor aluno da turma, todo mundo me dava parabéns, que coisa fantástica, beleza. E aí, vamos para o próximo semestre, onde aparece a primeira disciplina de projeto, certo? Onde eu tive que colocar em xeque a minha criatividade, onde eu tive que sair do terreno da técnica, do terreno do sólido, das fórmulas, das divisões geométricas, das coisas repetitivas, desculpa, possíveis de repetir, né? Que você repete com fórmulas. Né? E fiz esse trabalho aí, onde eu recompliquei um espremedor de limão. Dá para ver pelo desenho que eu não era, assim, um grande aluno, mas, assim, também não era o pior da turma, não, tá, gente? Repito, era um tempo que não tinha AutoCAD, não tinha 3D, não tinha Illustrator, não tinha nenhuma dessas ferramentas, era tudo à mão, né? O lápis era 6B, fazia o sombreado e a gente tinha que ter essa habilidade. E aí, gente, ferrou de vez. Eu percebi que só a técnica não adiantava, porque a técnica me ajudava a criar uma coisa bacana, né? Eu entendi que eu precisava ter diferenciação. Eu olhava para o trabalho dos meus colegas que tinham tirado nota baixa na disciplina de desenho geométrico, que não sabiam dividir a circunferência em 5 partes, mas eles faziam trabalhos fantásticos, criativos, que eu não fazia. Então, eu vi que a diferenciação não era o técnico, não era o desenho geométrico, porque o desenho geométrico vinha me servir já no final do processo, onde eu tinha que representar aquele produto. Né? Nosso curso era design de produto, tá, gente? Eu tinha, então, que ter um ponto de vista único, singular, diferente de todos os outros, que eu não tinha naquela época. Aliás, até tinha, mas já não era relevante, né? Eu tinha uma diferencial técnica, eu sabia descritiva, eu sabia desenho técnico, eu sabia desenho geométrico, mas eu não sabia fazer projeto. Eu não era uma pessoa tão criativa nesse momento, eu não sabia exercitar a minha criatividade. E os meus colegas, como eu falei, que não foram também nas disciplinas técnicas, me deixaram anos-luz e a bolachinha do pacote lá se acabou. Né? Então, eu entendi que naquele momento eu precisava mudar meus comportamentos, mudar meus hábitos de forma racional, de forma deliberada. Eu precisava mudar, eu precisava investir na minha carreira. Eu precisava ser diferente e fazer coisas diferentes e criativas. Certo? E entender que estudar e praticar era muito difícil. É como um celular com o Wi-Fi ligado, né? Ele sempre gasta mais bateria. Né? Se você deixar só o Wi-Fi ligado, esse seu celular vai gastar a bateria mais rápido. Você cansa mais rápido, porque você tem que tanto estudar e praticar. Então, eu tinha que estudar processos criativos, entender processos criativos, começar a me aventurar na área de metodologia de projeto e praticar isso nos exercícios que eram pedidos em sala de aula, certo? Estabelecer rotinas, criar rotinas, né? Então, para você ter uma rotina, você tem que praticar muito até você saber ligar o piloto automático, né? Lembra, quem dirige, quem sabe dirigir, quem tem carteira de motorista, quando você começou a dirigir um carro, parecia que lá embaixo tem 15 pedais, né? Além do acelerador, freio e embreagem. Então, enquanto você não pega a prática, enquanto você não adquire essa prática, a rotina de dirigir é muito difícil. Então, enquanto você não adquire a prática do pensar criativo, a rotina criativa fica muito difícil. Eu entendi isso lá
no meu segundo período, 85. Né? Acredito que a maioria dos que estão na sala não eram nem nascidos. Então, eu vi que eu precisava fazer sempre a mesma coisa e sempre muito, muito, muito bem. Não adiantava fazer, eu fazia um trabalho legal, tirava uma nota boa, e agora? Agora eu tenho que fazer outro. E é assim até hoje. Né? Eu sempre tenho que fazer o mesmo trabalho criativo e muito bem. Eu tenho sempre que surpreender os clientes que vão à minha empresa. Eu tenho sempre que surpreender o mercado com os meus trabalhos. Todo santo dia desse jeito. Certo? E é entender que você é uma empresa. Né? Começa com você. Se você não se valoriza, se você não se diferencia, quem vai diferenciar? Você tem que saber como é que essa empresa funciona. Cara, você gosta disso ou não gosta? Ah, eu não gosto da parte administrativa. Vai procurar alguém. Vou falar isso um pouco mais na frente. Né? Então, você tem que entender que você precisa se tratar, se entender como empresa e como um empresário. Ah, eu já vi muitos colegas me dizer, mas eu sou um artista, eu gosto de criar. Sim, mas então você vai como é que você cobra? Qual é o teu contrato? Como é que você preenche uma nota fiscal? Como é que você presta conta no final do ano com o governo, não tem imposto de renda? Tem que saber essas coisas chatas, certo? Então você é uma empresa, tá? E você tem que ter foco. Senão, você vai ser só mais um no meio de um monte de gente que se forma a cada ano. Imagina quantos designers se formam no Brasil todo ano. Você vai ser só mais um naquele meio, né? Só mais um nesse bolo de profissionais que são lançados no mercado todo ano, e um mercado que está cada vez mais difícil, cada vez mais disputado, né? Se você não ajustar o teu foco, não souber onde você quer chegar, você não vai chegar. Então, gente, acorde para Jesus, tá? Ou para Buda, ou para lá, para os orixás, para a Jaga, para o Mercioda, enfim, para os guardiões do Lanterna Verde, para quem você acredita. Acorde para a sua crença, mas acorda para a sua vida. Tá? Por que eu digo isso? Eu dou aula desde 92. Estou em sala agora desde 92. Eu já vi muita coisa. Uma vez um aluno chegou para mim no final da aula, já era quarta ou quinta aula do semestre, ele veio com um caderno novinho. Aí perguntou, professor, quando é que eu vou começar a copiar os pontos? Eu digo, olha só, copiar os pontos. Essa coisa velha, né? E eu disse para ele, cara, nós já estamos na quinta aula, tu não copiaste nada. Não absorveu nada ainda. Acorda para Jesus, filho. Acorda para lá, acorda para... Enfim, acorda. Tá? Se vira, se mexe. Então, a gente precisa se mexer. A gente tem que fazer alguma coisa. Se eu tivesse ficado, gente, com a minha mentalidade técnica lá de 1984, onde eu fui o melhor aluno da turma em disciplinas técnicas, eu não tinha chegado onde eu cheguei, certo? A gente acordou. Então, uma coisa que eu aprendi muito, muito rápido. Ninguém te ensina nada. Mas, pô, e os professores, o que eles fazem? Não é, gente, é você que aprende. Certo? É você que aprende. Porque, imagina, numa turma de 30 alunos, o professor, ele passa a mesma matéria do mesmo jeito para todos. Por que só uns se destacam, outros não se destacam? Ah, mas eu não sou bom de desenho. Corre atrás. Tá? Melhora o seu foco, aprenda a desenhar. Certo? Então, você tem que se destacar. E às vezes, na turma, é aquele aluno que nem tem tanto recurso técnico, tecnológico, não tem o melhor computador, não tem os programas, e ele faz um trabalho fantástico que o outro não faz. Por quê? Porque ele aprendeu, ele correu atrás. Ele identificou os fatores de diferenciação dele. Né? Ele fez coisas com o esforço dele. E aí eu volto de novo lá ao exemplo da maratonista Gabrielle Anderson. Ela foi ao final, ela esgotou suas forças, mas ela cumpriu o objetivo dela. Ela não admitiu ser amparada antes de cruzar a linha de chegada. Tá? Se você botar na internet aí, você vai ver o vídeo dela, ela chega cambaleando nos últimos dos últimos, e só quando ela cruza a linha de chegada é que ela deixa as pessoas ampararem ela, porque ela queria cumprir ela queria fazer a parte dela. Então é por aí. E aí eu entendi que é muito importante eu conhecer as pessoas certas. Eu tenho que exercitar o meu network. Certo? Eu tenho que criar a minha rede de contatos, que ela começa aí na faculdade, ela começa na sala de aula. Tá? A Quadrante nasceu em sala de aula. Eu vou já começar a contar essa história para vocês. Tá? E muitos dos meus colegas de faculdade são colegas de mercado, hoje são colegas de faculdade. Então, você tem que estabelecer uma boa rede de contatos, porque ela vai te ajudar, certo?
ela vai te indicar um trabalho, ela vai te indicar uma palestra, ela vai te ajudar, às vezes, em algum projeto, vai fazer uma parceria, enfim, cria sua rede de contatos. Tá? E aí, gente, ciente disso, resolvi botar meu bloco na rua. E comecei a correr atrás de estágios e de lugares onde eu pudesse praticar o que eu aprendia na sala de aula. E, se possível, melhorar o que eu aprendi em sala de aula. Minha primeira oportunidade foi no escritório de arquitetura, certo? Eu fazia o papel de desenhista copista. O que é o desenhista copista? É aquele cara que ele pega o esboço do arquiteto e coloca a planta com as medidas certinhas, né? Repito, não tinha AutoCAD nessa época, era tudo à mão, tá? E o arquiteto ele era muito caprichoso, cara. Ele gostava do desenho com muita qualidade, né? Para vocês terem uma ideia, aquela grafiteira 03 da Pentel, aquela marronzinha, a gente fazia a ponta do grafite, para o traço sair fininho. Sempre constante, na mesma espessura. Ele não admitia que tivesse variação de espessura na pressão. Então, ali eu entendi que não adiantava. O mercado não gosta de medíocre, não adianta. Só tinha gente fera naquele escritório de desenho. Tá? Os desenhistas que estavam lá eram muito bons. Tá? E eu cheguei lá, o desenhista copista, nós fazíamos as pranchas de anteprojeto, que elas eram feitas toda à mão, né, com letras escritas à mão, e ele pediu para eu escrever o nome dos cômodos, né, quarto, banheiro, enfim, escrever as coisas, e minha letra era assim, tá, gente? Ainda não mudou muita coisa, não. Tá? Quem me conhece sabe que é desse jeito. E ele me deu um esporro, literalmente. Ele literalmente me deu assim, puta que pariu, negócio, que letra é essa, meu neguinho? Que diabo é isso? Aí ele pegou um papel e escreveu do A ao Z, do 0 ao 1. E me entregou e disse assim, só volta aqui quando a letra estiver melhor. Eu digo, lascou. E agora? O que eu faço? Fui para casa. Treinei, e minha letra chegou mais ou menos assim. Essa que eu fiz ontem não está tão boa, mas ela pode ficar melhor. Isso, sair dessa mediocridade da letra ruim para uma letra bacana, apresentável em um projeto, me custou 4 dias da vida. Certo? 4 dias que eu só fiz letra, além de comer e dormir. Das minhas necessidades. Então, eu consegui, eu vi que era possível, eu me esforcei, certo? Eu comecei a planejar, tal qual a minha Clinic, como seria a minha carreira de, poxa, eu tenho fraqueza no desenho, eu preciso melhorar o desenho. Nessa época, em 1985 para 86, aí mais ou menos, eu estou falando desse ano, era muito importante saber desenhar. Literalmente ter um bom traço, saber fazer um traço, riscar um traço, não era só pegar um esquadro e passar o lápis, não era só isso. Né? Então, eu tinha que fazer isso, eu aprendi a fazer isso. Então, me veio muito à cabeça essa citação do livro Apocalipse, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Ou era bom, ou sabia ou não sabia. Não adianta mais ou menos o mercado. O mercado não olha para mais ou menos, ele sempre vai olhar para o bom e o ruim dele vai querer que esse ruim melhore, certo? Minha segunda experiência foi no projeto Embarcações do Maranhão. O projeto Embarcações do Maranhão foi um projeto que registrou e catalogou as técnicas construtivas populares dessas embarcações que vocês estão vendo aqui ao fundo. Né? Elas todas são feitas por carpinteiros navais e nenhuma delas tem um plano técnico. O plano técnico está na cabeça deles. Certo? E a gente precisava entender isso. Então, eu aprendi o valor dessas técnicas tradicionais, eu aprendi o valor da pesquisa, eu aprendi a fazer pesquisa, tá? Eu aprendi a chegar na beira da praia e puxar conversa com aquele mestre e dali extrair dele como é que ele faz aquele barco. Daí extrair dele o nome de uma peça na linguagem que eles usam no dia a dia. Não adiantava eu chegar chamando, por exemplo, a peça de enxárcia. Enxárcia são aqueles cabos que seguram o mastro. Eles chamam de salsa. Então, eu tinha que entender essa linguagem, eu tinha que falar igual a eles. Então, eu entendi esse valor dessa pesquisa, eu aprendi a fazer uma entrevista rica e proveitosa sem que a pessoa percebesse que estava sendo entrevistada, porque eu precisava fazer isso. Tá? Então, nosso dia a dia era assim, gente. Ó, aqui, ó, nosso trabalho era assim, isso aqui sou eu. Então, que trabalho fantástico, não me pagavam para fazer isso.
né? Aqui também estou eu, do lado aqui o professor, é o Kelvin Rotier Duarte. Nessa época ele era diretor-presidente do Museu Naval do Rio de Janeiro. Eu não sei se ele ainda é vivo, né? Nesse dia aqui, era uma escola britânica, eu não lembro exatamente qual é. Eles fizeram um estudo dos velames da Biana. Biana é esse barco que é típico do Maranhão, e a gente foi testar a performance das velas, se ela aumentava ou não aumentava a velocidade do barco. E a gente foi lá, passeio de barco, né, vamos dizer assim. Então a gente tinha que pegar esses barcos onde o projeto estava na cabeça do mestre e desenvolver um método para medir esse barco e fazer o plano de linhas. E depois foram feitos os desenhos de apresentação. Esse desenho não é meu, é de um amigo, de um arquiteto que participou na época. Isso aqui ele fazia com aerógrafo e tinta guache, certo? Pranchas formato A2, gigantescas, um trabalho muito bacana. Então, a gente desenvolveu e criou um método específico para medir esses barcos, né? E interessante, só voltar um pouquinho àquela questão que eu falei do network. Quem me conseguiu esse espaço no projeto de barcos em Maranhão foi Ivana. Eu sabia que uma grande amiga minha, que hoje é professora do Instituto Federal do Maranhão, IFMA, aí deve ser Instituto Federal de São Paulo, né, um antigo Cefet, e ela disse: João, vai ter vaga no projeto Embarcações, ainda estão fazendo o projeto, ainda vai rolar a seleção de estagiários. Eu disse: cara, eu não posso ir para lá? Não, se quiser ir, vai. Então eu passei um mês indo para lá sem ganhar um centavo. Eu estava investindo na vaga de um possível estagiário do projeto Embarcações do Maranhão, né? Me esforcei e me saí tão bem que eu já fui contratado como desenhista sem fazer solução, sem fazer seleção. Então, eu consegui me mostrar para o chefe, que é esse barbudo que está bem aqui, Luiz Felipe Andrés, que hoje é diretor do Estaleiro Escola, já foi secretário de Cultura do Maranhão, enfim, é um cara, gente boa para acabar, mineiro, e ele me deu essa oportunidade, né? Depois eu fui para a Alumar, uma grande empresa, uma empresa multinacional, aqui do Maranhão, que está aqui no Maranhão, produz alumínio, e no Alumar eu entendi o valor da força de trabalho, certo? E aqui rolou uma coisa interessante que vale a pena falar, né? Às vezes, o que você não vê, ele te assusta mais do que você vê. Não sei se isso acontece com vocês. Fui fazer o teste com o estagiário, aí eu era estagiário, e chegando lá, o chefe do setor disse para a gente: olha, o tema vocês vão fazer um cartaz, e o tema do cartaz é near miss. Nunca tinha ouvido esse termo na minha vida. Near miss é o termo que a indústria usa para falar do quase acidente. É um acidente que quase acontece, eles identificam a causa e previnem para que não aconteça, né? Então, fiz o cartaz. Nessa época, aí volta um pouquinho da experiência que eu já tinha adquirido. Eu já tinha uma letra bacana, eu já sabia desenhar, eu já sabia representar, eu já tinha investido na minha criatividade, e eu fiquei numa posição, dentro da sala, eu fiquei sentado numa mesa, um birô baixo, né, na altura normal, e o meu concorrente ficou numa prancheta, daquelas pranchetas antigas, altas. Eu não via o que ele estava fazendo, e ele não via o que eu estava fazendo. Eu só via ele se movimentar bastante, de rabiscar, de caramba, esse cara está arrebentando. Sabe, teve uma hora que esse medo me paralisou, eu digo: vou perder para esse cara. Daí eu digo: não, peraí, vou me acalmar e vou fazer meu trabalho. E fiz. Quando eu levantei, ele estava mais perdido do que eu, ele não fez nada. Ele estava só rabiscando. Então, às vezes, o que você não vê te espanta mais do que você vê, certo? E aí eu percebi também uma coisa interessante, que cobra parada não engole sapo, né? Quem quer, vai atrás, certo? Já estava chegando aqui, gente, perto do final do meu curso, onde eu ia fazer meu estágio supervisionado, e a perspectiva que eu tinha era trabalhar numa empresa de colchões aqui de São Luís, desenhando a etiqueta do colchão. Aquela etiquetazinha que tem dentro de colchão. E eu achei muito pouco para minhas pretensões de querer ser designer, né? E sempre dizia: gente, eu queria fazer um estágio fora, queria buscar uma novidade, mas ninguém sabe do que ela do que. Nessa época, tinha um professor nosso que estava em Santa Catarina, fazendo doutorado, e trabalhava no LBDI. O LBDI foi um dos maiores centros de formação do Brasil, extremamente importante para o design, na área de formação, na área de pesquisa, na área de mercado. E eu tive a oportunidade de ir lá. Digo: quer saber? Eu vou mandar.
telefonei para lá, também não tinha e-mail, não tinha site, não tinha nada, tinha que telefonar. Perguntei o que precisava, ela disse, você tem que mandar 3 projetos seus e a documentação da faculdade. Eu precisava fazer um convênio da faculdade com a LBDI para eu poder ir para lá. Fiz, bacana, bom, vou mandar, o que acontece? Um belo dia chega na minha casa essa carta, né, dizendo que eu tinha sido aceito para o estágio. Cara, foi assim, imagina, um garoto do Maranhão, nessa época eu tinha 18 para 19 anos, ser aceito nos maiores centros de design do Brasil. Eu posso ir até do mundo, eu guardo até hoje essa carta, e foi legal que com a palestra, eu vou agradecer a Mônica, eu pude revisitar esse documento, e está até hoje comigo. Então, eu fui lá, eu meti as caras, eu meti o peito e fui, né? Só que chegou lá, cara, eu me senti no mato sem cachorro. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Só fera. Ali o mais besta desmontava helicóptero no escuro. Todo mundo fera, cara, todo mundo desenho, sabe, fazendo desenhos fantásticos. Eu nunca tinha ouvido a palavra rendering, que é o desenho de apresentação com marcadores, aquela coisa toda que a gente fez, e hoje caiu em desuso, né, por conta da tecnologia, dos softwares, enfim. E meu desenho era aquele desenho lá do espremedor de limão, que eu mostrei para vocês. Um pouquinho melhorado, mas não era uma coisa assim fantástica. Eu não mato sem cachorro. Eu digo, quer saber? Aqui tem algumas pessoas da equipe, né? Então, nós tínhamos pessoas de Cuba, França, Alemanha, Suíça, Venezuela, do Brasil, tinha do Brasil todo, né? E a gente estava lá, né? Aqui é o professor que eu falei para você, professor Carlos Alberto Pereira. Essa também é maranhense, e eu estou bem aqui, ó, até porque eu já tinha cabelo. O detalhe interessante, gente, é que esse prédio aqui era o prédio da Academia de Polícia. Eles cederam para o laboratório um espaço, e o laboratório funciona dentro da Academia de Polícia. Imagina essa convivência de designers com policiais, era uma coisa muito engraçada. Teve um dia que a gente, só para tirar sarro dele, a gente criou crachás cor-de-rosa, né, para passear dentro do laboratório. Eles olhavam para a cara e aqui foi interessante, foi no dia que teve um eclipse, lá na década de 90, e tinha umas sobras de radiografia, e a ideia, e aí juntou todo mundo, cada um vai fazer um projeto do seu óculos para ver o eclipse. Então, cada um tem um óculos diferente aqui. Então, a gente fazia, de vez em quando, essas sacadas assim, bacanas. Eu tive a oportunidade, gente, de conversar cara a cara, de ouvir e ter a avaliação dos meus projetos feitas pelo Gibbon Cípica. Tá? Esse mesmo dos livros que vocês estudam. Então, imagina o que é isso, cara, na cabeça de uma pessoa com 20 anos ali. Ele sentava do meu lado e dizia, João, é assim, é por aqui, vai por ali, e orientava muito legal. Então, ele participava da LBDI. Além disso, tinha o Marcelo Rezende, o Eduardo Barroso, o Célio Teodorico, o Pedro Paulo Delpino, enfim, eram os nossos líderes de projeto, né? Um linguajar de hoje que a gente chamava de mentores. Né? Participei de alguns projetos muito interessantes na LBDI. Né? Aqui era um posto salva-vidas. Esse outro era uma cabine telefônica. Aqui era uma máquina de jornal que você botava uma moedinha e tirava, certo? Mas o principal foi esse aqui. E aqui eu cheguei, para usar um linguajar popular, eu cheguei falando grosso. Né? Por quê? Porque eu já tinha a minha experiência, eu já tinha o diferencial que as pessoas não tinham lá em Santa Catarina. Eu sabia medir barcos. Certo? Então, eu entrei, eu participei desses projetos, e logo depois eu entrei para o projeto Embarcações de lá. Lá tem uma diferença. Os pescadores, eles tiram os barcos de dentro da água quando chegam da pescaria. Né? E muitas vezes, eles chegam de madrugada e tem que incomodar os amigos. Às vezes chega de madrugada, está chovendo, para ajudar a tirar. E o projeto era, principalmente, fazer um mecanismo que a equipe sozinha, que era formada por 3, 4 pessoas, conseguisse tirar o barco sozinho da água, sem ter que chamar os outros. A gente fez coisas bem interessantes, que não lembro se foram aplicadas. Então, de novo, eu tive o privilégio de trabalhar na beira da praia, né? Então, eu digo que sou um privilegiado profissional, sempre trabalhando no que eu gosto, em ambientes muito interessantes. Né? Também entendi, de novo, que quem não tem cão, caçar com gato. Então, eu sabia desenhar, eu vou aprender a desenhar. Como eu fazia?
lembra que eu falei para vocês, ninguém te ensina nada, é você que aprende. Né? Primeiro dia, gente, me ensina a fazer rendering. Gente, ninguém, depois, nunca ficava. Então, o que eu fazia? Como o nosso alojamento era dentro daquele prédio que eu mostrei para vocês, nós morávamos no nosso local de trabalho, o que eu fazia? À noite, eu ia para o escritório, pegava um desenho de colega que eu achava bacana e começava a copiar aquele desenho. Às vezes virava a noite copiando, de manhã eu chamava esse colega e dizia, cara, olha o que eu fiz aqui comparado com o teu. O que eu posso melhorar? Aí ele vinha me dizendo, entendeu? Aí ele me dava atenção, porque eu estava mostrando um resultado. Então, de novo, eu aprendi, eu fui atrás, porque eu não sabia fazer. Né? E aí surgiu, em 91, a galera de Curitiba se organiza e monta o primeiro InDesign. Esse InDesign que rola até hoje. E eu já estava em Santa Catarina, nessa época, fazendo meu estágio. Foi lançado um concurso de cartazes do LBD, do InDesign. E aquela história, poxa, eu não estou fazendo nada, eu vou mandar meu cartaz. Também era tudo na carta, não tinha negócio de gerar arquivo em PDF, subir para a nuvem. Mandei, enfim, a resposta nunca chegou. Fui para Curitiba, né, e entro na sala de exposição dos cartazes e levei um susto que eu quase caio para trás. O meu cartaz tinha sido selecionado para a exposição, ele não ganhou, mas ele ficou entre os selecionados, ele foi exposto. Né? Eu levei um susto quando eu vi isso. Quando eu entrei na sala, estava meu cartaz olhando para mim, sorrindo, dizendo, está aqui, ó, você conseguiu. Então, de novo, cara, mete os caras. Né? Se você não fizer, não vai adiantar nada. Tá? Então, além do meu, tinha mais o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 10 ou 12 cartazes expostos. Certo? Então, foi uma coisa assim muito bacana, um resultado muito legal, certo? Logo depois, eu fiz a minha monografia de conclusão de curso, eu fiz lá no LBDI, né? Aproveitando os recursos que eu tinha na época. Lá já tínhamos alguns computadores que estavam engatinhando a questão era o AutoCAD que estava chegando, né? E eu fiz meu trabalho lá e mandei o trabalho para a Marvel Sul, né? Que acho que ainda hoje tem, o concurso da Marvel Sul, né? E passei. Fui para a primeira etapa, não consegui para a segunda porque eu tinha que fazer um protótipo em tamanho real e eu não tinha dinheiro para fazer isso. Né? Mas também consegui um resultado interessante, né? Sempre apostando no que eu podia fazer. Então, imagina, aquele cara que lá no começo se vangloriava porque sabia dividir uma circunferência em 5 partes iguais, de repente estava participando de um concurso nacional e sendo classificado. Então, você tem que se mexer, tá? Usando um termo aqui do Maranhão, você tem que inventar o maracá, senão o boi não dança. Ah, se você não fizer a coisa, não vai acontecer, certo? Se você não se dedicar, não vai acontecer, certo? Você tem que correr seu risco, você tem que meter o peito, literalmente, meter a cara a tapa e entender que sempre vai existir o não. Se eu não tivesse mandado minha documentação para o LBDI, eu teria ido para lá? Não. Se eu não tivesse mandado o meu material para o Marvel Sul, eu teria ido para lá? Não. Se eu não tivesse aceitado o convite que Ivana me fez para ir para o Reto Embarcação de Trem para lá, também não. O não sempre está lá. Então, eu vejo muita gente ficar com o não. Vamos tentar o talvez. Né? É 50%. Né? 50% de chance de dar certo, 50% de não dar certo. Eu sempre aposto no que vai dar certo, certo? Senão não vai. E aí, gente, surge, vou falar do meu sonho maior, né? Montar um escritório de design em pleno Maranhão. Imagina, qual era isso há 27 anos atrás, aproximadamente. Imagina a probabilidade disso dar certo, o improvável ali, isso não vai dar certo, meu Deus. E outra coisa, abrindo mão de trabalhar com ambientação e design de interiores. Certo? A gente não fazia isso. Porque nós tomamos um calotão no começo do escritório, né, onde a gente foi fazer um projeto com a mulher, né, e ela enrolou a gente, cozinhou o galo, a gente inexperiente, não fizemos contrato. Acho que foi o único projeto da minha vida que eu não fiz contrato. Depois, logo eu aprendi isso. E ela sempre enrolando. No belo dia, não aprovei o projeto, muda aqui, muda ali, a gente fazendo, doido para receber o dinheiro, né?
as contas chegando, a gente tinha alugado sala, e um belo dia eu aprovei. Só me deixa o projeto aqui que eu vou mostrar para o meu marido. E nós, na nossa ingenuidade, deixamos. No dia seguinte, ela já desgostou do projeto, nós descobrimos que o marido dela tinha uma construtora e tinha uma máquina de cópia heliográfica, que copiava as plantas de papel vegetal. E nós dançamos. Desde então, eu nunca mais fiz um projeto sem ter um contrato. Certo? Foi o único projeto de contrato que fiz sem contrato na minha vida. Então, eram 4, na verdade, 5 amigos, né? Só que desses 5, o quinto era Ivana Massa, que me conseguiu aquela vaga no Embarcações, né? Que tinha passado para o concurso do IFMA, no então Cefet, e foi embora de São Luís morar em Imperatriz. Certo? Enfim, aí não pôde participar. E começamos com o Inês Júnior, que é meu sócio atual, eu, o professor Ribamar Matos. Inês e Ribamar hoje não estão mais com a gente. Inês é professora da UFMA, minha colega da UFMA, e Riba é o parceiro, também amigo, colega do Cefet. Certo? Então, por que a gente montou um escritório de design? Cara, a gente podia, assim, os objetivos mais enaltecedores possíveis, mas a gente queria trabalhar com design e ganhar algum dinheiro com isso. Inicialmente era isso. Ah, não, para realizar meu desejo, não, eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer design. Eu não queria fazer outra coisa. Eu cheguei a fazer, gente, inscrição para concurso do Banco do Brasil. Eu não queria ser bancário. Uma vez eu disse isso na sala de aula e o aluno se interpretou mal. Eu falando disso, cara, porque eu falando do trabalho do bancário, que ele é meio repetitivo, né? Ele dá 4 horas da tarde, se ele for concursado, ele desliga a máquina dele, vira as costas e vai embora. E pronto, amanhã ele liga a máquina e continua. E eu falando que o design não, o design ele dorme e acorda com o projeto, culmina esse projeto até chegar no resultado que é interessante. E ele foi, por que você tem contra os bancários? Eu digo, não é isso que eu estou falando, amigo. Eu estou falando que é uma outra maneira de pensar. Então, a gente queria isso, a gente queria inicialmente trabalhar com design e ganhar um dinheiro com isso. Era basicamente esse objetivo. Certo? Eu não queria trabalhar com outra coisa. Eu me formei para ser designer. Certo? E aqui eu tenho 3 momentos da empresa, eu botei aqui para comentar momentos específicos até do jeito de fazer design. Aqui foi o começo, a primeira marca nossa. Né? Vocês percebem que é muito técnica, é um lápis, né? O desenho, era a representação, aqui a gente fazia ainda essa parte de ilustração, fazíamos aquelas perspectivas de prédio para botar em stand de venda, fizemos vários, né? Evoluiu, entra o diálogo, você começa a conversar com as pessoas, você começa a entender as pessoas, você ouve o cliente. E a marca atual é essa, que fala de cooperação, de colaboração. Esse projeto, gente, ele chama 8+1. Nós chamamos 8 amigos nossos, designers. Então, eu acho que eu não vou lembrar o nome de todos, mas é o Levi, da Questunó, o Ronald Capaz, da OIS, Fernando Prado, que é designer de produto, trabalha com culinária, faz trabalhos fantásticos. Tem o Pedro Pleitiche, que é publicitário. Para quem não conhece o Pedro, não tem aquela campanha da Caixa Econômica dos Poupançudos? Essa campanha dele. Tem o Charles Bezerra, que hoje tem uma empresa de consultoria. A Maria de Si, que era da revista Design Gráfico, eu não estou lembrando desses dois. Enfim, cada um sugeriu uma letra que marcou a sua vida. E a partir daí nós juntamos as 8 deles mais a nossa. Eu não sei quem é quem aqui. E a ideia é que esse logotipo ele mude. Tem uma hora essa tipologia vem para o que vem para cá, e isso fica mudando. Certo? Então, são 3 momentos da empresa, 3 momentos do design, de pensar o design. Né? Técnico, aqui começa a entender que as pessoas estão no processo e entra a cooperação. Se você lembrar aí os estudos de marketing do Philip Kotler, seria o marketing 1.0, 2.0, 3 ou 4.0 aqui, uma coisa assim. Né? É mais ou menos nessa área. Né? Mas aí, gente, botamos o escritório e ferrou de novo. Meu Deus do céu, que coisa difícil ter um escritório, ter uma empresa nesse país. É muito complicado. Tá? Ninguém falou para a gente que ia ser fácil, tudo bem. Mas ninguém falou que ia ser tão difícil. Né? A gente trabalhava de domingo a domingo, chegava no final do mês, a gente pagava os nossos parceiros que trabalhavam com a gente e saía todo mundo liso.
sem um centavo. O objetivo de ganhar dinheiro com o design não estava funcionando. Então, a gente precisava melhorar isso, né? E ninguém falou que tem essa parte muito, 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 muito chata. Nota fiscal, fazer balancete, fazer gerenciamento, planejar uma empresa, entender fluxo de caixa, tudo isso tem que ter. Tá? Saber fazer um contrato, saber compor um orçamento, ter toda a sua documentação em dia para poder entrar em concorrências vantajosas, certo? Que hoje não tem mais, infelizmente, mas já participamos de concorrências boas, com contratos muito bons. Tem empresas que, a grande maioria das empresas maiores, só te contratam se você tiver uma nota fiscal, e para ter uma nota fiscal você paga um monte de imposto. Então tem essa parte muito chata do negócio. E a gente sempre quer fazer só a parte da criatividade, né? Só a criação, que maravilha. Seria tão bom se eu pudesse fazer isso, só isso. Mas, enfim, a gente tem que cuidar dessa outra parte. E a gente correu atrás de novo. Em 97, acho que foi a primeira vez que eu fui a São Paulo. Nós fomos para o seminário de Design e Mercado. Entender, foi na Fiesp esse seminário. E lá a gente começou a entender, a gente viu que o buraco era mais embaixo. Não era tão assim, não era só a gente, né? Os mesmos problemas que a gente tinha no Maranhão, os designers paulistas tinham. Qual era a diferença? O meu vizinho, ele trabalhava para a OMO e eu trabalhava para o Sabão Garoto. O outro trabalhava para o Guaraná Antártica e eu trabalhava para o Guaraná River. Era só essa diferença, o tamanho dos clientes. Mas os problemas eram os mesmos, as queixas eram as mesmas. Então, aprendi muita coisa e a partir daí, então, eu comecei a ir com muita frequência. A gente ia muita frequência a São Paulo para visitar os escritórios, fazer o network que eu falei para vocês, né? Conhecer as pessoas, se mostrar, né? E entender que sim, trabalhar com design é uma grande diversão, é uma grande festa. Para mim, é muito bacana fazer o que eu gosto e no final do mês receber dinheiro para isso. Certo? Você vê um produto seu na prateleira, você vê um cliente seu satisfeito com o resultado, é muito bom. Tá? E entender também, gente, que dinheiro não é tudo. Certo? Talvez me disseram isso, toda vez que você corre de atrás de dinheiro, o dinheiro corre de você. Né? Então, você tem que se planejar para ter a sua criatividade. Lógico que você trabalha para isso, você quer crescer. Então, eu já vi, uma vez teve um caso interessante, eu sempre conto esse caso quando eu falo de remuneração. Um aluno meu chegou em sala de aula muito preocupado. Professor, eu queria falar com você, eu dei uma aula falando sobre isso, né, sobre formação de orçamento. E ele todo cheio de dedos, achando assim que se eu cobrei um valor para o cliente, mas eu estou achando que eu cobrei muito caro. Eu digo, quanto você cobrou? Isso há um ano e meio atrás, ou 2, eu acho. Ele cobrou R$800 para fazer um projeto completo de identidade visual com o cara. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu brinquei com ele, quem está pagando para tu trabalhar? Porque tu está pagando para esse cara. E mostrei para ele que não era assim, entendeu? Então, eu não posso aviltar o meu trabalho, vender esse trabalho a valor de nada, porque eu vou ser conhecido como um designer sem valor. Não adianta. Mas eu tenho que compor o meu custo para que, ao final, eu consiga um lucro que eu possa evoluir na vida. Que eu possa fazer uma viagem, eu possa comprar um livro, eu possa comprar um computador, enfim, posso investir em mim. Entendeu? Mas o dinheiro não é tudo. Às vezes o resultado é bacana. Você trabalhar com projetos que não são tão grandes, mas que tem um resultado muito legal para o cliente, é muito legal, muito bom você crescer junto com esse cliente. Certo? E sempre tem que ter esse frio na barriga. Se você perguntar, João, tu tem isso? Tem. Hoje mesmo eu estava aqui, antes da palestra, eu estava agoniado aqui com um projeto que eu vou apresentar amanhã, ainda não estava tão bom, dando os últimos detalhes, ajustando, enfim, mexendo na apresentação, porque tem que ficar sempre muito, muito bom, certo? Se não ficar assim, você não consegue uma carreira boa, ok? Tem que ter tesão. Se pergunte, se hoje fosse meu último dia, eu gostaria de fazer o que eu vou fazer hoje? É uma pergunta cruel, né? Você gostaria de fazer o que você vai fazer hoje? Se hoje fosse o seu último dia na vida? Eu digo assim, não, cara, eu adoraria, eu adoro fazer. Se fosse hoje, eu ia morrer tranquilo. Se a resposta for não, para usar um termo atual, pivote, mude, vai fazer outra coisa. Tá? Quantas vezes eu já disse para aluno, hoje em dia, bem menos, eu não sei como é aí em Bauru, mas teve uma época aqui em São Luís que o curso de design era um ancoradouro para quem não tinha passado no vestibular para arquitetura.
Eles ficavam ali e depois iam embora. Eu digo, gente, tu quer fazer arquitetura? Vai estudar, cara, vai fazer um cursinho, vai se dedicar, que é melhor do que tu tá aqui. Aqui tu tá perdendo tempo. Faz outra coisa. Se a tua resposta aqui for não, vai buscar fazer outra coisa. Vai ser feliz. Tá? O medo, ele faz parte. Tá? Você tem que ter o frio na barriga o tempo inteiro. Você tem que estar atento. Ele te deixa alerta. Ele te deixa atento o tempo inteiro às coisas que estão acontecendo. Na hora que você perde esse medo, tá? Não adianta. Mas, assim, esse medo ele não pode te paralisar, a ponto de você não fazer nada. Lembra do exemplo que eu falei para vocês no meu teste de estágio na Alumar? Teve um momento do teste que o medo me paralisou. Eu via o meu concorrente se mexendo na mesa, não sabia o que ele estava fazendo, achava que ele estava fazendo um trabalho fantástico, e ele estava mais perdido do que eu. Eu respirei fundo e, cara, vou fazer a minha parte aqui. E vamos ver o que acontece. Então tem que ser isso. Tá? O medo, ele te mantém alerta, mas ele não pode te paralisar, certo? Outra coisa, tem que ter atitude, tá, gente? E atitude, eu sempre digo muito isso, cara, vai muito além de uma meia colorida, de uma camiseta engraçada, de um cabelo pintado, certo? De uma tatuagem descolada. Eu já vi gente extremamente, vamos chamar de normal, com atitudes fantásticas, cara. A atitude está em você, tá? Então, não adianta só você meter uma meiazinha colorida como essa foto aí e achar que aí tem atitude, né? E ter coisas completamente conservadoras. Então, tem que ter atitude o tempo inteiro, certo? João, desculpa, só um minutinho. Só para te posicionar, olha, a gente está quase, são 17h27. E eu tenho certeza que o pessoal vai querer ver o teu portfólio também, tá? Então... eu já estou acabando. Tá bom, obrigado. Então, o principal da coisa, dá uma força pro teu biógrafo, cara, faz uma história bacana, tá? Faz uma coisa legal no final, tá? E outra coisa, não seja escroto nem filho de uma égua, pelo amor de Deus, cara. Não pisa no teu coleguinha. Não sacaneia o coleguinha. Tá? Não bagunça com a classe, cara. Entenda que o trabalho ruim ou a falcatrua que eu faço, me posicionando como designer, vai impactar em todos vocês e vice-versa. Tá? Então, defenda o design sempre. Mostre a importância do trabalho para o nosso importância do nosso trabalho para o mercado. Tá? Não adianta você sacanear os outros, tá? Porque isso lá na frente vai ser cobrado. Né? Troque experiências o tempo inteiro, compartilhe, cresça, divida. Tá? Não fique só para você, não adianta. Você tem que espalhar, você tem que disseminar. Ok? Junte-se aos bons, certo? Já talento multiplica talento. Né? E eu trouxe duas frases que eu admiro muito. Né? Um deles é meu sócio, o Júnior Ramos, ele fala isso, cara, nunca saia da fase do porquê. Júnior é desse jeito, quem conhece ele, você anda com ele, ele está todo o tempo perguntando, por que isso, por que aquilo? Ele não para, cara, o tempo inteiro. E Steve Jobs falou uma coisa parecida, né, que ele fala que continue com fome, continue bobo. Né? Não adianta, eu estou pronto, você está morto quando se diz isso, falando de criatividade. A gente nunca está pronto, certo? Sonhe todos os dias, tenha orgulho da sua história e concretize os seus sonhos. Certo? Eu concretizo meu sonho todo dia. Todo dia eu me levanto e ele continua sendo meu sonho. Esse sonho que começou 27 anos lá atrás, numa sala na Universidade Federal do Maranhão com 4 amigos. Todo dia eu continuo concretizando. E eu queria fechar com essa expressão, eu não sei de quem é, isso me acompanha há muito tempo, eu gravei isso, não sei quem é o autor. Mas ele fala isso, se fosse fácil, todo mundo era, se fosse muito, todo mundo tinha, e se fosse perto, todo mundo ia. Se fosse fácil, cara, tinha um monte de Ayrton Senna, tinha um monte de Paula Scher, de Carlitos. Né? Se fosse muito, todo mundo tinha o talento que tem um Felipe Stark, um Ziraldo, um Sérgio Rodrigues e por aí vai. Né? Então, não é fácil, não tem muito e nunca é perto. É sempre muito difícil, mas é sempre muito gratificante. Tá, gente? Obrigado pela atenção, certo? Como eu falei, eu tenho o portfólio aqui, eu posso mostrar, ou abrir para perguntas, como vocês preferirem. Gente, aí, bom, João, super obrigada, viu, dessa palestra tão dinâmica, e acho que trazendo também uma série de informações e questões que passam pela cabeça de todos nós enquanto nós estamos no papel de alunos, né? Então, isso é muito legal mesmo. Agora, pessoal, vocês têm perguntas ou vocês preferem ver o portfólio da Quadrante?
uma coisa que eu sempre falo com meus alunos. Olha lá, o Léo está dizendo aqui, o Léo Camargo está dizendo no chat, não tem uma pergunta, só elogiar, muito bom. Matheus Franco, Pandé, foi incrível. Isabela Lug motivou. Gabriele Santos. Oi, João, meu nome é Gabriele, estou no segundo ano de design gráfico na Unesp Bauru. Você nos disse que teve dificuldade na hora de desenvolver e mostrar sua criatividade. E eu sofro muito com isso também, Queria saber se você aprendeu ou aprende, não sei, a lidar com isso na cara e coragem mesmo, ou se sofreu e aprendeu na luta, na luta. Como lidar com isso e se tiver sido assim? Você tem dicas ou ensinamentos para ensinar, para ajudar nisso? Obrigada. No começo, desculpa como é o nome dela? Gabriele. Gabriele, no começo era muito difícil, tá? Mas aí, aquela história, uma vez eu falando ali um livro, que era criatividade a gente aprende, e de fato a gente aprende, certo? E eu comecei a praticar, eu comecei a entender que um designer, uma pessoa que trabalha com criatividade, ele não pode se apegar a nada. Então, por exemplo, música, eu escuto do que de heavy metal, a música brega, a música brasileira, eu escuto tudo. Eu tento absorver o máximo de coisas e tento colocar isso em prática. Então, eu não sei se dá para ver na tela, vou mostrar aqui rapidinho, uma coisa que eu vejo que os alunos não têm mais o hábito. A gente tem, um caderninho onde você anota isso aqui. Eu tenho um caderninho da época que eu era estudante. E de vez em quando você olha e revisita a sua história, e você vê o que você fez. E é legal. Então, eu não vejo meus alunos com caderninhos, tendo essas coisas anotadas. Não adianta você guardar no computador, cara. Eu sempre digo que eu sou um cara que eu sou híbrido. Eu vivi a época pré-computador, que não tinha, e hoje eu trabalho com computador, trabalho com tecnologia. Então eu consigo ver o que é bom dos dois mundos. Né? Tem coisas completas. Tenho saudade do normal de jeito nenhum. Mas eu sei trabalhar o espaçamento de uma letra. Então, esses exercícios que vão fazer no dia a dia, estar atento, estar inconformado, estar prestando atenção em tudo, faz parte da formação criativa. Tá? E você vai exercitando e vai participando. Fiz muitos cursos de criatividade, li muitos livros a respeito, ajudam bastante. Tá? Olha, João, tem mais gente aqui no chat, então a Isabela Lug, ela falou que adorou a palestra, que a motivou, né? A Karina Porto está falando muito legal, João, mesmo a minha neta me boicotando, adorei, parabéns. O Márcio Soares Márcio Soares Lima, fui aluno da UFMA, mas não tive a oportunidade de ser aluno do professor. João, parabéns pela exposição. Júlia Goya, incentivou e acalmou demais. Muito obrigada, João, parabéns. Júlia Nóbrega, não tenho pergunta, queria agradecer bastante, ouvir palavras assim, dá um gás, muito importante para a gente que está tentando um lugar no mundo a cotoveladas. Gabriele Santos, muito obrigada. Márcio Guimarães, quero ver o portfólio, eu também. O Wendy Montes falando, Gabriele, quais são os caminhos futuros para o desenho gráfico? Andréia Matos Barreira, muito inspiradora, excelente profissional. Então, João, mostra aí o portfólio e também fala, por favor, responde para o Wendy os caminhos que você acredita para o design gráfico ou design de forma geral. Eu acredito sim, lógico que a tecnologia, né, ela vai... Ela já está impactando muito o nosso processo criativo. Né? Ela mexe muito nisso, mas eu não acredito na tecnologia pela tecnologia. Certo? Tem que ter uma base criativa muito forte. A gente vê muito falar em experiência do cliente, o X e o Y, User Experience e User Interface. Parece que isso é uma novidade, cara. Não é, meu. A Nike fazia isso na década de 60, quando ela ia para os guetos americanos e pegava um jogador de basquete e dava um tênis para o cara jogar. Experimenta isso aqui, cara. Vê se é bom. Quer dizer, década de 60 já se fazia isso. Então, é o que eu vejo assim,
eu chamo de é um museu de grandes novidades. As pessoas trazem coisas antigas achando que é grande novidade. Não é. Trabalhar com pessoas, trabalhar com as pessoas, olhar para o cliente, entender o teu cliente, falar a língua dele, é mais importante do que qualquer software que você possa dominar. Certo? É lógico, a geração de vocês, por exemplo, eu dificilmente hoje eu já estou numa fase da carreira que eu desenvolvo um desenho no computador, eu faço um rabisco no papel, desenho e a galera faz. Mas a geração de vocês precisa saber isso. Né? Então, eu digo em sala de aula, Photoshop, Illustrator, os programas 3D, dominar tudo. Se não souber isso, velho, tá fazendo o que da vida? Vambora, acorda. Né? Então, se você quer montar um escritório ainda não montou, mas eu estou no segundo período, era onde eu estava, quando eu comecei a pensar quadrante. Eu estava no segundo período para terceiro. Então, corre atrás, velho. Começa a fazer projeto. Eu fiz projeto para minha tia, para meus primos, para meus amigos, e foi. Um dos projetos que eu mandei para a LBD para me aprovar foi um projeto que eu fiz com um amigo meu. Tá? Bom, então vamos falar aqui um pouco dos produtos. Depois eu mostro um pouco do gráfico. Legal. Né? Aí o Banco People. Então, imagina um improvável, cara. É um cenário improvável. O escritório do Maranhão ganhar um prêmio Ideia Brasil. Gente, foi esse banco que eu vi. Desculpa, não é multidão, é people. Multidão das campanas. Inspirado, eu estava com o meu sócio, eu não estava com ele estava no metrô de Londres, em um tapume, e onde ele só viu o pé das pessoas. Aí ele viu ali um banco, quer dizer, você tem que estar ligado, gente. Criatividade não tem hora para chegar, tá? Ele vai chegar, ela vai chegar. Essa é a primeira versão do Banco People, tá? Depois a gente mudou, ela não aparece mais aqui esses parafusos, é um novo sistema de fixação. No início, para vocês terem uma ideia, esse banco ele chegou a ser vendido ali naquela loja chique em São Paulo, ali na Oscar Freire, por R$8.000. Ainda vendeu 30. Tá? Assim, vocês ganharam dinheiro para caramba, né? A gente ganha R$500 de cada banco desse. Tem que vender muito banco para ganhar dinheiro, ou então você vender direto. Certo? Então, essas coisas ninguém ensina para a gente na faculdade, infelizmente. Hoje, esse é o modelo antigo. Então, tem que ter capricho, tem que fazer uma foto boa do meu produto. Mas, eu estou fazendo o meu primeiro projeto de faculdade. Faça o melhor possível. Não faça para o professor. Digo muito, não faça para o professor, faça para você. O professor, o que ele precisa saber daquela disciplina, ele já sabe. É você que não sabe nada dessa disciplina. Então, aprenda. Não faz, eu estou fazendo porque o professor me cobrou. Não é, está errado. Tem que fazer para você. Certo? Fazer o melhor possível e, lógico, impressionar o professor. E, no caso do professor, depois você vai impressionar o teu cliente. Né? Ô, João, nesse banco aí você tem um encaixe, não é? Dos pés, é isso? Hoje, o modelo atual é esse aqui. Esse aqui a gente prendia com parafusos, hoje ele tem um encaixe por baixo e é parafusado por baixo. Não aparece mais esse parafuso aqui. A gente fez isso para baixar o custo, para se adequar ao mercado. Né? Então, hoje ele custa em torno de R$1.200, uma coisa assim. Também está bem mais acessível. Inclusive, está vendo, quem quiser comprar é só falar comigo, para o merchandising. Aí, no projeto todo, como o Mônica falou, né? Nosso trabalho é muito inspirado, ele mescla o gráfico com o produto. Ele traz os pictogramas e cria produtos com eles. Né? Aqui está o bricolagem, ganhou o Prata Ideal Brasil, também, esse ano. É um móvel para quem gosta de trabalhos manuais, para aquela pessoa que tem como hobby, mexer em coisas, fazer coisas em casa. Né? A cadeira Caô ganhou Ideia Brasil também, foi um ano que ele ganhou bastante prêmio. Né? Ela lembra uma prancha de surf, na verdade é uma cadeira, então você chega na praia com ela debaixo do braço, parece uma prancha de bodyboard, e na verdade é uma cadeira. Né? Esse é o cabideiro tribal, tudo feito de MDF recortado. Aí a gente teve o processo de produção hoje é todo feito no Rio Grande do Sul. Eu tive que pensar essa parte chata do negócio. Não é só desenhar não, tá, gente? Eu tenho que produzir isso aqui, tem que dar um jeito de entregar na tua casa se você comprar de mim. Como é que eu faço isso? Tem que aprender, certo? Aí, nas sobras desse modelo maior, a gente fez esses menores, certo? Então, a gente aproveita e otimiza a produção.
Essa cadeira que a Mônica falou, essa roupa aqui, ela é imantada. Então, eu compro várias roupas e boto na minha cadeira. Aqui surge todo o produto, a linha de pictogramas. Foi com essa cadeira, foi o primeiro projeto que a gente fez nessa linha. Ela tem várias roupas, vamos dizer assim. Né? Então, você pode brincar com a sua cadeira. E ela vai aparecer em novela. Né? Essa novela que está... Essa aqui eu não sei o nome, mas a Fina Estampa tem um Banco People no escritório daquela empresa de biquínis, aparece. Vou mostrar aqui para vocês outros... Aqui outra a parte gráfica também. E mostrar também um pouco da quadrante, justamente. Aqui, esse é o nosso prédio. Certo? Então, de novo, improvável. Cara, isso aqui, nós temos a gente tem quase 1.000 metros quadrados de área construída. Foi construída do zero, certo? Um painel de Romildo, ex-aluno nosso, que está arrebentando com painelista. Então, assim, a única coisa que eu ganhei dos meus pais, eu ganhei educação. Eu ganhei a oportunidade de ir para a escola e estudar. Né? O privilégio de fazer isso, de poder estudar sem ter que trabalhar. Né? Então, eu aproveitei. E a gente construiu isso aqui do zero. Gente, isso aqui começou, para você ter uma ideia, quadrante, hoje, isso aqui é hoje, mas nós começamos no quarto de empregada da casa da mãe do meu sócio. Ela cedeu o quarto de empregada dela lá, que não tinha ninguém, na área de serviço. A gente comprou umas portas, cobriu com plástico e começou a trabalhar, fez dali pranchetas, com cavalete de madeira tosca mesmo, a gente comprou madeira, a gente mesmo fez, né? Os cavaletes, e começou a trabalhar. Né? E daí foi, e chegou aqui hoje. Né? Então, aqui é a nossa recepção, chega na quadrante ser recebido aqui. Né? Esse também é produto nosso. Nosso prédio, ele é inspirado, eu vou mostrar aqui, ele tem um pouco da arquitetura do Vicente, lógico, muito traduzida, vamos dizer assim. Ele tem um vão central que nos nossos prédios aqui, nas nossas casas coloniais, tem muito, que ajuda na ventilação, né? E tem pé direito alto. Dá para ver aqui, ó, o tamanho, a altura da porta. Né? Então, 2,10 já está mais ou menos por aqui. Ó. Então, tem esse vão aqui. E aqui a gente faz reuniões, a gente faz festas, a gente faz mostras, enfim, tem umas coisas. A nossa escada laranja é o ponto principal do lugar. Todos os móveis foram pensados de forma prática, são móveis que se movem soltos o tempo inteiro. A gente reconfigura o desenho das salas quando precisa. Né? Essa é a sala maior. Então, aqui a gente faz cursos, a gente faz palestras e busca sempre mexendo. Temos o quarto parque, ele é todo adesivado, a parede, teto e o piso é aquela grama sintética, é uma área para você viajar na criatividade, ela foi feita para isso. Então, você sai do mundo normal e entra num parque. Aqui é a área de lazer e convivência. Nós temos jogos, tem uma cabine telefônica antiga, né? Eu acho que isso aqui foi produzido para o portfólio, né, no dia a dia, não é assim, tá, gente? Mas aqui é onde o pessoal faz refeição, convive no dia a dia. Quando a gente estava convivendo, agora está todo mundo em casa. Né? Essa é a nossa área de produção, é um escritório aberto, todo mundo, uma coisa que eu fiz questão, gente, eu quero que a gente tenha pelo menos 1,5 metro de mesa. E eu acho que tem 2, uma coisa assim. Então, você tem espaço para trabalhar, você não fica apertado, né? Então, você tem um espaço legal. E aqui nós temos áreas. Nessa mesa fica a publicidade, aqui fica o pessoal de atendimento, aqui fica design, e lá atrás, hoje tem outro grupo de mesa desses, que fica o pessoal de digital. Né? Nosso estacionamento. Aqui alguns projetos. Né? A gente fez o projeto do Black Swan, que é um grupo de inovação da cidade. Falando um pouco de projetos gráficos. Né? Então, a ideia aqui é essa transição do digital para o analógico, que acontece dentro da interação, a integração, passa aqui. Então, a gente fez a marca. Fizemos um parque aquático no interior do Maranhão, que ele precisava ter uma cara bacana, porque senão ele não vai atrair turista, ele vai ficar... Ele não pode
parecer um parque de interior, ele tem que parecer um parque aquático de qualidade. Esse é uma indústria de laticínios do interior do Piauí, né, que a gente redesenhou eles e fez a linha de bagagem. Isso é uma lavanderia. Nossa, esse projeto ganhou um prêmio recentemente. Casa OK é uma marca de uma grande loja aqui de São Luís, a gente fez uma marca própria para eles. E você começa a interferir, gente, nos negócios da empresa, você sugere, a gente participou de toda a estrutura da Casa OK para, como é que se diz? Definir o posicionamento da marca, como é que ela vai ser. Chegamos à parte visual e até as embalagens, tá? E fizemos também a parte de merchandising. Fazemos, né? Beer Comi é um bar especializado em cerveja artesanal, certo? Aqui é o Foto Sombra, que é uma empresa de fotografia, né, que a gente trabalhou. Eles já estão na terceira geração, e eles estavam naquela encruzilhada. Qual foi a última vez que você copiou uma foto na sua vida? Né? Certamente, talvez você nem se lembre, mas você tem um monte de foto no celular. Por que você não copia? Por que você não bota isso no papel? Então, a gente mostrou para eles que eles tinham que parar de ser uma empresa de fotografia para ser uma empresa de imagem. Né? E aí muda completamente o posicionamento da empresa. E eles conseguiram fazer isso e estão se reinventando no mercado. Né? Esse foi um festival cultural que teve, foi muito legal, foi na Raposa, é um município que fica na ilha, e é muito famoso pelas rendeiras que tem. Então, a gente usou as rendeiras aqui, ó, você vê no desenho, né? E um desenho mais solto, né? Tiveram vários artistas, o Eletrux veio, foi muito bacana. Aqui é um Breu Pub, aqui já é diferente do Beer Comigo, eles vão produzir a cerveja também, o M45, que é o Meridiano 45 é o meridiano que passa em cima do Maranhão. Então, mas por que meridiano? Porque eles querem que o M45 seja um ponto de referência da cultura cervejeira maranhense. Então, a gente foi buscar nas coordenadas geográficas essa brincadeira para fazer a criação. Esse é o Cantinho Doce, uma loja que vende artigos para festa. Foi lançada agora recentemente essa marca. Não tem 15 dias. Está crescendo muito. Terra Azul, que é uma loja, que é um pet shop. A gente fez a parte gráfica de marca, fizemos embalagens, fizemos durante tempo uma campanha. Né? Potiguar, que é a dona da marca Casa OK, que é um home center. A gente fez um mascote, enfim, faz tudo deles hoje, atende completo. O Festival Tambor de São Rufar dos Tambores, foi um festival de percussão muito legal, deu um resultado bacana esse trabalho. A gente fez uma animação muito simples com as letras, ficou muito legal, e deu resultados bem interessantes, não só o festival, mas para a gente também, né? De reconhecimento, nós fomos premiados várias vezes. Né? E eu queria mostrar para vocês aqui o último trabalho que nós fizemos, só um minutinho, só rapidinho, que a gente fez para o... Pensando nesse momento de pandemia... Cadê, meu Deus? Só um minutinho. Tinha separado, fechei sem querer. Que é uma linha de móveis que a gente fez para home office. Não, fechei. Gente, desculpa, eu não sei como é que bota isso aqui em tela cheia, tá? Então, vamos de tela assim mesmo. Então, a gente, entramos em pandemia, vamos fazer um trabalho, a Casa OK pediu, vamos fazer uma linha de home office também, né? Então, a gente começou a pensar, eu vou passar rapidamente a parte estratégica, mas você entender que tem todo um estudo por trás para fazer esse projeto, né? Uma estratégia. Então, a gente pensou, aqui já a evolução do desenho, né? Então, a gente fez escrivaninha com rodízio e gaveta. Então, é aquele office que você chega na sua casa, encosta e monta teu home office. Né? Aqui, ó, essas prateleiras.
um nichozinho modular, eu posso colocar essas bases para monitor, que é interessante, você coloca na sua altura correta. Uma outra base para notebook. Né? E como ficaria o conjunto montado. Né? Nós estamos já esse projeto, ele já está em fase de ajuste de produção, né? Os ajustes técnicos que têm que ser feitos para o projeto, e negociação já com a empresa que vai produzir isso para ser vendida na Potiguar com a marca Casoquei. Né? Então, aí tem alguns desenhos. Então, a ideia é essa, você poder equipar a sua casa muito rapidamente, né? Com a pandemia, isso foi uma grande necessidade. Ok, gente? Então, em resumo, é esse nosso trabalho. Né? E é uma coisa que eu queria deixar assim, muito, de novo, bater muito nisso. Galera, pô, rapaz, eu estou no segundo período, e aí? E eu te pergunto, e aí? Mas não começou? Está esperando o quê? Vai fazer que nem um amigo meu. Não sei se vocês lembram, que tinha uma novela que tinha Aventurinha e Designers. Foi uma novela que, quando começou a falar em design, era um escritório de design que fazia coisas maravilosas. E o aluno veio para mim perguntar, professor. E aí eu perguntei, e aí, cara, como é que tá? Já começou a pensar, eu vou me formar e vou trabalhar. Eu vou trabalhar onde? No Aventurinha Designer? Onde você vai trabalhar? Nossa profissão, ela é eminentemente empreendedora. Você tem que empreender para montar o seu escritório. Não é fácil manter um escritório. Então, ainda não começou? Por que não começou? Tá? Tem que buscar. Então, assim, outra coisa importante, eu não falei na apresentação, eu até falei, eu esqueci, vou lembrar agora. Você tem que se juntar com pessoas que te complementam. Tá? No acampamento, tem o cara que sai para caçar e tem a pessoa que cozinha. Se eu tiver só cozinheiro, não tem comida. Se eu tiver só caçador, a comida não é feita. Eu tenho que ter uma pessoa que saiba negociar preço, eu tenho que ser uma pessoa que saiba criar, eu tenho que saber uma pessoa que saiba conversar com as pessoas, com os outros. Então, busquem parcerias que te complementem. Não adianta ter só dois. Ou então, assim, os dois são muito parecidos. Por exemplo, eu e meu sócio, eu e Júnior, nós éramos muito parecidos, cara. Eu disse para ele, cara, tu parece ser mais desenvolto. Então, vai e desenvolve essa parte de prospectar, de conversar com as pessoas, e ele é o grande negociador da Quadrante hoje. Né? Eu fico mais com a parte técnica. Então, ele vai atrás dos projetos, ele traz e me entrega e vira as costas e vai atrás de outro. Eu estava conversando com a Mônica um pouquinho de começar, não sei se todos ouviram, mas, por exemplo, nesses anos todos eu já sei qual é o período do ano que eu vou ter pouco projeto. Então, eu tenho que correr muito forte agora. Aqui em São Luís é assim, não sei como é para vocês, mas o nosso espaço aqui, se eu não fechar o projeto até 15 de novembro, dificilmente eu vou fechar depois. Eu vou ficar novembro, dezembro, janeiro, até depois do carnaval, sem projeto. Vai pingar um ou outro. Então, eu tenho que correr muito para ter trabalho para esse período. Então, você tem que pensar nessas coisas também, no teu fluxo de empresa. Não pense só como designer, pense como empresário. Acho que, se você perguntar para mim, João, qual foi o grande diferencial teu profissional? Acho que foi esse. Eu penso como empresário, antes de pensar como designer. Entendeu? E aí, a gente conseguiu fazer esse trabalho, conseguiu fazer essa empresa e, como eu repito, o improvável do improvável, uma empresa de design no Maranhão. Né? Então, quem quiser alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu vou só acender a luz aqui, que tá escuro. Aí, tá um minutinho. Tá legal. Gente, perguntas? Olha, tem uns comentários aqui, João, no chat, o Cleiton te dando os parabéns, falou que estava comentando com a professora Elisa, que também está presente, Elisa Faria, que são de Passos, né? São amigos de longa data e eles vieram do mercado também e hoje são professores do Instituto Federal do Sul de Minas, sobre os tropeços e dificuldades pelas quais eles passaram em agência e atendendo clientes, os mais diretos ou os mais indecisos, e o quanto aprendemos com os desafios pelos quais você também superou, né?
você passou e superou. Nós vamos, nos fez relembrar de muita coisa boa, parabéns pelo seu sucesso, a Elisa fala que é verdade, contou parte da história dela, tal. Se você pegar, você vai ver, cara, o que eu passei não é muito diferente do que outros designers passaram. São os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Tá? Repito a vocês, não é fácil, mas é muito prazeroso. Né? E uma coisa, por exemplo, eu não falei, por que eu fui para a universidade? Porque eu fui para a universidade, a gente fala muito pouco de mercado. O aluno sai, ele não sabe fazer um contrato, ele não sabe negociar, ele não sabe empreender. Como é que ele vai montar uma empresa? Né? Eu já tive casos aqui que o aluno falou, poxa, professor, eu prospectei o mercado 6 meses, não deu, fui fazer outra coisa. Eu digo, 6 meses, você não prospecta o mercado. Eu estou prospectando há 27 anos. Entendeu? É resiliência, persistência, e eu digo até teimosia. É isso eu mesmo. Eu não quero ser outra coisa. Né? Podia ter sido bancário. Estava lá, eu já estaria aposentado hoje, com aposentadoria boa, tinha sido bancário na época, que era bom ser bancário, mas não, eu quis ser designer, né? Então, meu sonho começou lá atrás. Então, tem que fazer, cara, tem que meter os peitos. Então, eu entrei na universidade por isso, para levar um pouquinho do mercado lá para dentro, para mostrar para o aluno, cara, ele não pode fazer um projeto sem ter um contrato, senão você toma na cara como eu tomei. Eu não fiz o contrato e a mulher me roubou, literalmente roubou meu projeto, e eu não pude fazer nada, porque eu não tinha contrato. E aí? Como é que eu ia provar, né? Hoje não, assim, o contrato. Pois é, e João, fala um pouquinho, né? Vamos voltar lá para a pergunta da professora Wendy. Quais são os futuros, né? Os desafios futuros para o design? Que ela acabou perguntando isso, acho que até comentando com a Gabriele, mas quais são esses que você considera como desafios futuros? O que eu vejo é que hoje os consumidores eles estão muito mais informados, muito mais, e por isso mais exigentes. Né? Então, as marcas que não estiverem atentas de fato a isso, elas vão sucumbir. E as marcas que não só estiverem atentas a isso, e não tiverem um porquê de eu consumi-la, um diferencial, também não vão dar certo. Então, a gente vê muito, chega muito para a gente, o cara diz assim, eu queria ser... Vou dar um exemplo aqui da Potiguar, que é a maior empresa que tem do mercado. Eu queria ser a Potiguar. Eu digo, sim, vamos embora. Você tem que fazer, investir na marca, estudar, estruturar, praticar 20, 27 anos, você chega. Então, o cara, ele quer do dia para a noite, não vai acontecer. Né? Então, o futuro que eu vejo é esse. Cada vez mais a gente vai ter... Eu imagino que com o fim dessa pandemia, o que vai ficar para a gente é o híbrido. Né? O trabalho remoto mesclado com o trabalho presencial, isso vai ficar. O que foi acelerado do digital não volta mais, não desacelera mais. Né? Então, muitas empresas fecharam porque não estavam preparadas, quem estava preparado saiu, mas continuou bem. Né? Quem conseguiu se preparar também conseguiu estar bem. Então, eu imagino assim, eu estava outro dia ouvindo uma live que não lembro quem foi, mas ele falou exatamente isso. A gente só vai sair de casa hoje porque nós queremos sair e não porque nós somos obrigados. Né? Por exemplo, por que eu vou sair de casa para comprar arroz no supermercado? Se eu posso entrar no aplicativo e comprar esse arroz. Então, a empresa ela tem que estar pronta para isso. E isso também é design. Eu tenho que fazer uma boa interface no aplicativo que seja intuitiva. Vocês já devem ter ido, não sei se vocês já saíram depois foram em restaurante. Os restaurantes todos estão adotando cardápios digitais. Né? Eu fui no outro dia que eu fotografei o QR Code. Meu Deus do céu, que cardápio era aquele? Horrível, horrível, não tinha leitura, não dava para ver nada. Como é que esse cara vai vender? Então, ele tem que ter um design ali para apoiar esse cara. Então, essa interação do usuário, essa experiência do usuário, para mim, é o que a gente tem que investir muito forte. Entender as pessoas. Saber o que elas querem. E aí, praticar a verdadeira empatia. E você se colocar no lugar dessa pessoa, no ambiente dela. Aí é empatia.
Não adianta fazer empatia com um cara vamos dizer, vamos fazer uma pessoa de uma classe social menos favorecida, eu faço empatia aqui da minha casa, e ele da casa dele, eu tenho que ir lá na casa dele, eu tenho que me colocar no lugar dele, entender a vida dele. E aí sim eu vou fazer empatia, eu vou ser empático. Então, todo mundo quer ser empático, todo mundo quer ser sustentável, todo mundo quer ser verde, todo mundo quer ser saudável, mas na hora de vamos ver, né? Eu acho que o que muda, o futuro é isso aí, né? Você olhar para cada vez mais, com muito mais atenção para as pessoas. E o design entrando muito forte nesse diálogo, né? Porque a gente consegue, pela nossa formação, a gente consegue entender esses elementos. Uma coisa que eu não falei, mas assim, uma das coisas mais fantásticas, e vocês viram pelos projetos que eu mostrei somente alguns, é a diversidade de universos que a gente entra. Agora eu estou fazendo, só para você ter uma ideia, Mônica, eu estou fazendo um trabalho de uma médica que é paliativista, né, que ela quer romper com essa imagem da medicina paliativa que é só para morrer. Estou fazendo uma clínica popular, estou fazendo uma empresa de sorvete popular, estou fazendo uma marca para a classe mais superior de roupas. Quer dizer, são universos completamente diferentes. Cada vez que eu entro no universo dentro, eu aprendo um monte de coisa. E aí você tem que ser uma esponja, uma antena, para captar tudo isso e poder transformar isso nos seus projetos, né? E aí, voltar lá no começo que eu falei no começo, né? Se eu tivesse ficado naquele aluno que me achei o máximo por ter tirado nota 10 no primeiro período em disciplinas técnicas, eu tinha morrido lá mesmo. Então, você tem que se adaptar o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que eu vejo de futuro, a adaptabilidade. Quem se adaptar melhor vai sair na frente, de empresas e de profissionais. João, tem mais uma pergunta aqui da Elisa, ela pergunta sobre aprovação de projetos. Como ser mais assertivo para aprovação dos projetos, eu imagino? Primeira coisa é fazer um bom briefing. Conversar com a pessoa, entender essa pessoa, o que ele está querendo, qual é o problema. A gente fala muito isso, o designer, antes de tudo, ele tem que ser um excelente perguntador e um grande ouvinte, né? Ele perguntar e ouvir. Não precisa, eu conheço colegas que eles falam mais do que o cliente. Peraí, deixa o cara falar. Ele sabe do problema dele. Então, faça um briefing muito bom, entenda o projeto. Agora mesmo eu tive um problema que às vezes muda. Eu fiz um briefing com um cliente bacana, mandei, ele aprovou, e na hora da apresentação ele mudou o briefing. Na apresentação, imagina. Eu digo, mas tu me falou aqui. Aí o que eu faço? Eu jogo o briefing na cara dele. Aqui o briefing se aprovou. Ah, foi mesmo, mas é porque eu mudei e não te avisei. Aí ferrou. Então, se você faz um bom briefing, aí você começa a aplicar as suas metodologias. E usar a metodologia, a gente sabe, é diferente de ser metódico, né? Metodologia, eu sempre falo que, para mim, a metodologia de design, elas são todas iguais. O que muda é nomenclatura, mas é sempre igual o quê? Compreensão, desenvolvimento e implantação. Tá? Se você pegar o Bruno Munari, ele já falava disso. Compreensão, desenvolvimento e implantação. Pega design thinking, é a mesma coisa. Só com um número de nomes diferentes. Então, eu tenho que compreender muito bem o meu cliente, o universo dele. 3 perguntas. Quem é que você atende? Onde você está inserido? E o que esse mercado está querendo? E aí, faça o bom vídeo. E aí, lógico, você vai entrar, aí entram as tuas referências criativas, o teu potencial de pesquisa, né? Como eu falei no começo, qual é a vantagem que eu tenho de um aluno que está aí no segundo período? Eu tenho tempo de estrada, eu já fiz muito projeto, então eu já tenho essa vivência, eu já conheço muita coisa. Então você vai formando o teu repertório. Não fique, como eu digo, não se bloqueia nada, né? Eu escuto de tudo, cara. Eu escuto música de tudo, eu leio tudo, eu assisto a novela da Globo, eu assisto filme de suspense, eu assisto tudo que passa na minha frente. E se eu estiver fazendo um projeto específico, então é que eu assisto, né? A gente faz muito projeto para restaurante. A maior audiência que tem de Masterchef sou eu. Todo programa que tem de culinária eu assisto. Então, se eu botar o ovo para cozinhar, é capaz dele queimar, né? Não sei cozinhar, mas eu assisto, porque eu tenho que estar naquele ambiente. Então, você entender isso e, lógico, pegar tudo isso com a tua experiência e transformar numa boa ideia. E aí vai uma coisa que é bacana. Aquela história, nunca fique satisfeito.
Sabe como é que a gente faz aqui na Quadrante? A gente faz assim, gente, esse projeto vai dar prêmio? A gente tem coragem de inscrever isso no prêmio? Se tiver, é porque o projeto está bom. Não vai dizer que a gente vai inscrever, mas se tiver, o projeto está bom. Se não, pai, não, isso aí não vai dar prêmio. Então, continua trabalhando. Entendeu? A gente não se contenta, de novo. Lá, lembra que eu falei atrás, lá, o mundo não é do medíocre. Não fique com mediocridade. Não aceite isso para o seu trabalho. Sempre seja o maior crítico do seu trabalho. Isso é muito difícil, porque é como um filho, né? Você cuida ali e fica com... Às vezes a gente vê alguém dar um palpite do seu trabalho e você fica com ciúme, né? Então, falta disso, se larga desse negócio. Né? Por que, por exemplo, por que eu não posso, por exemplo, desenvolver um projeto que a ideia foi sua? Mano? Eu acho que você tem a ideia e eu desenvolvo, o projeto é nosso. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Tem colega que não aceita isso. Ele tem que ter ideia e desenvolve. Então, eu imagino que a cooperação ela é muito rica para essa coisa. Então, você praticar isso é legal também. Não, eu também, né? Eu não sei se tem mais perguntas aqui, eu acho que não. Tem comentários ainda do Cleiton, tal, do designer ser essa coisa multi mesmo, e acho que tem uma coisa essencial, né, João, que é o que a gente fala em termos de design contemporâneo, né, mas que se aplica aí nos princípios do design mesmo, que é justamente a gente saber fazer a leitura e a tradução desse tempo e das pessoas, né? E para isso precisa de uma super base, né, muito boa, de um repertório mesmo, que é isso que você está trazendo também, mas o repertório a partir das ciências sociais, política, economia, cultura, né, história, tudo isso dá uma base para que a gente consiga entender essa coisa super complexa que é o ser humano, né, em todas as suas variações, né? E uma coisa importante é que você tem que estar sempre disposto a voltar atrás. Falaste uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação. Uma coisa que eu caí no cavalo da faculdade. Psicologia, sociologia e antropologia. As 3 disciplinas que eu passei. Passei mesmo, assim. Usei todos os recursos possíveis que o aluno tem de enrolar um professor, eu usei. Eu achava que eu estava enrolando o professor, e não estava, estava me enrolando. E são 3 disciplinas fundamentais para você entender o ser humano. O que aconteceu? Quando eu vi, peraí, cara, eu não sei psicologia do consumo. Eu voltei e estudei psicologia do consumo. Estudei antropologia, estudei sociologia, porque eu preciso entender a pessoa, eu desenho para a pessoa. Eu não desenho para aquela máquina que vai fazer esses móveis que eu acabei de mostrar para vocês. Claro. Eu desenho para a pessoa que vai usar esse móvel. Então, muitas vezes, a gente, na nossa inexperiência, a gente não valoriza determinada coisa que nada te impede que depois, poxa, peraí, eu estava errado, eu vou voltar a estudar isso. Né? Então, quantas vezes eu fiz isso? Quando eu falo literalmente, eu passei nessas 3 disciplinas, passei mesmo, assim, sem nenhuma atenção, e quando eu caí no mercado, eu digo, como é que eu vou entender esse cara? Como é que esse cara consome? Por que a classe X compra de um jeito, a classe Y compra de outro jeito? Qual é a diferença? Por que o produto A vende e o produto B não vende, se eles são iguais? Aí você começa a entender isso. Então, é isso que você falou, você entender as pessoas, você entender. Aí nós temos disciplinas que são fundamentais para isso. E, lógico, entender que a solução que eu dei para um projeto na década de 90 é diferente de hoje. Mas eu posso usar algum recurso de lá, revisitar esse recurso e trazer para cá hoje. Né? Trazer uma referência bacana. Eu fiz um trabalho uma vez que eu usei normógrafo, cara, de novo. Normografar letras uma por uma. E depois escaneei e construí o trabalho. Os alunos da graduação nem imaginam o que é isso. Era um instrumento de tortura, quer dizer assim. Mas eu acho que isso é super importante também lembrar, né? Que é isso, para você entender seu tempo, você tem que conhecer a história. Exato. Né? Para entender o hoje, né? E isso, né? Vários filósofos falam, entre eles o Agamben, que a gente trabalha tanto, né? E que vai falar isso. Você tem que olhar para a história para entender o hoje.
né? Então, acho que isso é super importante. E aprender sempre, né, João? Gente, o João está aqui, né, apresentando a sua vertente profissional de mercado, mas ele é um profissional que não deixou nem a academia de lado e nem os estudos, tanto é que ele está fazendo doutorado, né? Aprendendo a fazer texto, aprendendo a fazer artigo, sempre. Então, né? Quer dizer, ele está se pondo também ao desafio de continuar aprendendo. Eu acho que tem uma coisa que é muito próprio dos professores, né? Que é essa questão que é assim, se você é professor, você tem que ser aluno sempre, você tem que aprender sempre. Não dá para ser um professor sem deixar de ser um aprendiz o tempo todo. E isso também se aplica exatamente ao universo do design hoje, né? Não dá para você ser um designer hoje se você não for aquela pessoa que estiver aprendendo sempre, o tempo todo. E não estou falando só de curso formal, não, né? Eu estou falando de informal também, da vivência em ateliês, em coletivos e outras coisas, né? Então, isso é super importante. Cuidado para não ficar ditando regras, cuidado para não ficar dando opiniões rasas. A gente vê muito, ela lançou, tem as polêmicas, o novo logotipo do Boticário, a galera está em cima. Ninguém sabe por que aquela marca é daquele jeito, qual foi a estratégia que foi adotada, por que aquela mudou, o que foi mudado. O pessoal avalia só a estética. Ou então, se pega em detalhes técnicos. Não, o kern está muito ruim. A espessura da letra, peraí, velho. Não é assim. Então, cuidado para não ficar ditando regra, cuidado para não ficar falando coisas vazias, né? Como se falou, primeiro compreende, depois você fala. Né? E, lógico, a experiência vai trazendo isso para a gente, né? Vai nos alimentando, vai nos ajudando e o tempo inteiro aprendendo. O tempo inteiro. Né? Para mim, o doutorado está sendo assim, um desafio gigantesco, gigantesco, porque eu estou tendo que me reinventar enquanto aluno de doutorado, né? Que é completamente diferente do universo que eu vivo na Quadrante. É outra coisa completamente diferente, não tem paralelo no sentido de fazer, né? É completamente diferente, né? Enquanto a gente, sei lá, prazo normal são 4 anos com doutorado, em 4 anos você faz vários projetos, né? Muitos projetos. Né? Então, é um projeto muito mais embasado, muito mais construído, muito mais estudado. Isso é legal porque está me obrigando a fazer essas coisas. Eu estou lendo autores que a gente lê no nosso grupo de pesquisa, né? Que, poxa, de vez em quando eu vejo, e eu busco sempre fazer isso, fazer a referência com o meu trabalho. Por que esse cara está falando que serve com o meu trabalho? Então, estou aprendendo. Né? A gente não vai aprender nunca. Na hora que eu disser que isso aqui está pronto, acabou. Acabou mesmo. Eu já vi muito colega se acabar. Muito. Né? A gente vai ficando velho, né? Vai ver mais coisas. Mas a gente tem uma vantagem, né? A gente trabalha sempre com jovens, e isso é bom, né? Eu digo muito para o meu de agora, eu digo para gente, eu vou aprender muito mais com vocês do que vocês comigo. Não tenho dúvida. E a verdade é sempre isso. Né? Agora, uma coisa assim que eu não entendo, que eu não concebo é eu saber uma coisa de tecnologia mais do que um jovem, não dá. Aí eu não admito. Cara, peraí, tu não viste isso? Não dá. Onde é que você estava? Sai do joguinho eletrônico, vai fazer usa a internet de forma positiva. Eu sempre dou uma puxada na orelha. Eu saber mais do que um jovem, não dá. Mas olha, João, tá super bom aqui, tanto que a gente já passou do horário, ainda o pessoal está aqui, mas acho que a gente vai ter que finalizar. Então, já são quase 18h15, então eu primeiro quero te agradecer muitíssimo a disposição, a abertura, né, de você trazer toda essa tua história profissional e também o que você tem desenvolvido de projetos, acho que é excelente essa vivência para os alunos. Trouxe uma coisa super importante também, que foi o LBDI, né, porque afinal faz parte da história do design brasileiro. Então, eu quero agradecer muito a plateia.
né, a todos que estão aqui, alunos, professores, colegas, designers, pesquisadores. A ideia desse evento é isso mesmo, né? Falar do design contemporâneo no sentido mais amplo, trazer as diversas vertentes, a pesquisa, a prática, trazer também, trabalhar nesse sentido da equidade, né? Que eu acho que é super importante. Enfim, super obrigada, gente. Na quinta-feira estamos de volta, né, às 14h30, com uma palestra da Iana Pérez, que vai discutir, vai falar sobre as questões da sustentabilidade, o design de transição, e também nós vamos ter, ainda na quinta-feira, também o Gustavo Piqueira, da Casa Rex, que vai estar aqui com a gente, né, das 16h30 até as 18h, falando também sobre essa questão das vozes do designer, né? Quinta-feira é imperdível. É imperdível mesmo, As duas, né? São ótimas. Gente, super obrigada, viu? Conto com vocês. Lembro que para quem não está matriculado na disciplina design, na disciplina Tópicos em Design, que precisa fazer inscrição por dia, tá? E as inscrições são gratuitas e está lá no link, tá bom? Gente, super grata. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Te agradeço mais uma vez a oportunidade. Tu não imagina como foi legal, assim, montar essa palestra, né? Eu fui ver coisas da minha vida que fazia tempo que eu não via. Agradecer a todos que participaram, né, aos elogios. E dizer que eu estou à disposição, qualquer coisa, é só falar e nós estamos aqui para ajudar, tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Quero também agradecer aqui a professora Wendy, muito obrigada, foi excelente a palestra, nos fez refletir muito, a Toniel pelo apoio aí na tradução, e a todo mundo que está aqui. Super obrigada. Obrigado. Beijo, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Até quinta. Tchau. Olá, João. O pessoal continua no chat aqui te mandando 1000 recados. Estou vendo aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. Muito legal.